Gente querida, você vai assistir o vídeo de como o Senhor colocou no nosso coração, sem que nós soubéssemos, a comunidade cristã Vida para os Povos. Nós não tínhamos nem ideia, mas eu quero dizer para você, assista sim, mas não pense que são duas igrejas, não. Aquela igreja e a Igreja Comunidade Vida de hoje é apenas a continuidade, a sequência daquilo tudo. E hoje, nessa alegria que nós estamos, tanta gente se convertendo, você vai se surpreender. Eu acho que você vai se emocionar, você vai achar engraçado, mas vamos ter esse tempo porque é histórico. Isso é falar as coisas que Deus fez e não esconder. Ah, pastor, parece que o senhor quer contar coisas que foi o senhor que fez. Não, não, não. Pastor Paulo Canuto, ele me incentivou a narrar, a contar as coisas, porque isso engrandece o nome de Deus. Porque a obra é dele, por ele em cada detalhe. Vamos lá, vamos assistir juntos. Hoje nós estamos aqui, eu, Cleusa Tchuqueta, estamos aqui com o pastor Eliseu Batistão e estamos iniciando uma série de conversas. Nós vamos fazer algumas conversas aqui, iniciando hoje com o intuito de contar a história da comunidade cristã Vida para os Povos. Alguns dias atrás, conversando com o pastor Eliseu, ele contando um pouquinho da história da igreja. Este ano comemoramos 34 anos e a gente pensou, muita gente que está na igreja hoje talvez não conheça a história de como que tudo começou. Então tivemos a ideia. Desafiamos o pastor Eliseu a contar essa história para nós e para você que está aí. E para você que faz parte da comunidade cristã Vida para os Povos, que vai ter a oportunidade hoje e nas próximas semanas, alguns episódios onde você vai se apaixonar pela história de como tudo começou. Eu quero apresentar para vocês o pastor Eliseu Batistão, depois ele me apresenta, com 3 características, só 3 características, porque se eu fosse falar o currículo dele aqui, a gente faz uma live só disso. Pastor Eliseu Batistão. Faça. Médico, pastor e apaixonado por Jesus. Pastor Eliseu, seja bem-vindo. Que muito obrigado, que bom que o senhor aceitou esse desafio. Eu só de ouvir as histórias já estou apaixonada e estou escrevendo já. Posso escrever? Veja só. Ela está escrevendo o meu livro. Preste atenção, hein? Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Se prepare. Porque você vai se arrepiar um pouco, vai dar risada, vai dizer, mas peraí, que história é essa? Gente, foi realmente uma história inacreditável. Se me contassem há 25 anos atrás, 30 anos atrás, dizer, isso é bobagem, eu sou médico. Mas de repente deu no que deu, né? A comunidade cristã Vida para os Povos, ela nasceu no coração de Deus. E é por isso que hoje ela está cumprindo esse papel dentro da sociedade, dentro da cidade de Pato Branco, e nasceu no coração de Deus. E é profético, tudo é profético, o nome é profético, o slogan é profético, a missão, a visão, tudo é profético. Essa é a Cleusa Tchuqueta, uma filha direta do pastor João Barbosa, que é meu filho, portanto, minha neta. Esse negócio de neta, são tudo filho de Deus, né? Verdade, graças então, a Deus. preste atenção. Você quer saber como começou? Como começou a comunidade cristã Vida para os Povos em Pato Branco? Se vire para contar para nós, pastor, porque a tua história de vida se confunde com a história da comunidade cristã. Então, o senhor que vai contar para nós, como que isso começou na sua vida? Realmente, a nossa igreja começou de uma maneira diferente. Aquela história de vamos abrir uma igreja, vamos alugar uma sala, arranjar uns músicos e começar a pregar e evangelizar, claro, também funciona. Mas não tem nada a ver com algo que o Senhor nos chamou para trazer para Pato Branco. Não tem nada a ver. Eu creio que começou lá em 1972, quando eu e a Clotilde morávamos no Campina do Siqueira. Hoje comunidade, hoje é cidade. Último ponto do ônibus Vicente Machado, lá no fundo. Bem, e daí era uma dificuldade tremenda. A gente não tinha nada, a gente ia atrás de comprar uns talheres, comprar algumas coisas, comprar uma cadeira, pedimos emprestado cadeira para poder almoçar numa mesinha que a gente tinha, ia indo. E muitas coisas começaram de repente a acontecer malucas.
Mas daí a igreja mesmo, o embrião começou quando um grupo que nos conheceu por coincidência, através do Dalby Carcler, aqui de Pato Branco, e esse grupo se chamava Os Navegadores. E tinha um monte de estudantes de arquitetura, estudantes de agronomia, e ela era liderado pelo Kent, um americano que veio para o Brasil para pregar Jesus. Só que ele evangelizava as pessoas e ele se queixou, porque ele evangelizava, estava naquele fogo, ele pedia qual igreja você quer ir, levava a pessoa para a igreja, aí a pouco não via mais, o rapaz não estava mais seguindo a palavra. Então eles começaram uma estratégia diferente. Eles começaram a se agradar de nós, nos ajudar, convidar para almoçar na casa dele, e começou a entrosar uma amizade com eles. E ali eles começaram a falar de Jesus. Bem, isso aí foi marcante na minha vida e na vida da Clotilde, certo? Aí a pouco chegou o Juliano e tal, e a gente foi crescendo, estudando com eles. E os anos foram passando. Gente, estudante de medicina, piazão, não era fácil. Tinha que trabalhar, eu dava aula particular mais do que eu ia na faculdade no primeiro e no segundo ano. Pois conseguimos salários melhores nos colégios bons lá, aí melhorou. Então era uma loucura, Cleusa. Aí eles começaram a falar de Jesus, a gente começou a se entrosar, e a palavra. E aquilo pegou de tal maneira no meu coração que eu realmente comecei a buscar esse Jesus, a buscar esse Deus. Isso foi importante para que eu, a Clotilde e o Juliano pudéssemos subsistir naquela época. Agora, de repente, a gente veio parar em Pato Branco. Mas aí essa turma, um dentista dessa turma, Mário Nietzsche, esse daí carimbou o meu ministério. Eu comecei a trabalhar numa cidade do norte, aí antes de vir para Pato Branco, e um dia eu tinha uma folga lá, ia fazer algumas coisas em Apucarana, e passei no correio e tinha uma carta. Você que está nos ouvindo, acho que não vai lembrar o que era delícia. Você chegar a pegar uma carta, abrir, ver que tinha 3, 4, 5 folhas, você queria ver se era pequenininho ou grande, e ler a carta daquele amigo, daquela pessoa querida. Aquela época, meu Deus, WhatsApp. Bem, a verdade é que isso aí começou a nos marcar. E quando eu peguei essa carta e abri, era do Mário Nietzsche. Ele era o que mais perto ajudava o Kent, o americano que estava evangelizando. Dentista. Houve uma coincidência incrível. Eu falei, escuta, 3 anos atrás você não veio tratar comigo? Eu falei, não sei. Ele pegou os relatórios dele. Eu fui o primeiro cliente do consultório dele ali no edifício Asa. Olha só, o dentista lembrava do paciente. Sim, porque ele viu o Eliseu e tal, conheceu o nome, foi lá ver nos livros dele. Então, nessa carta do Mário, olha o que acontecia. Ele parou numa rua, porque ele estava indo devagar, e uma moça estava atravessando, e ele diminuiu, ela atravessou, ele parou, e ela atravessou e olhou para ele, riu, foi bem simpática, agradecendo para ele, e continuou. Só que quando ela saiu do lado do carro dele, um outro carro, com muita velocidade, veio, bateu nessa moça, jogou ela para o ar, ela caiu, bateu a cabeça no meio-fio, e ele correu lá, e ela morreu ali, praticamente nos braços dele. Então na carta ele dizia assim, Jesus me console. Ela estava atravessando a rua grata pelo fato de eu ter diminuído para ela passar. Ela sorriu. Agora, 5 minutos depois, aonde que ela estava? Eu olhava para aquele corpo ali no chão e dizia, meu Deus, aonde que ela está agora? Porque nós sabemos que não basta saber que Jesus Cristo veio, morreu, pagou meu pecado para que eu pudesse entrar no céu. Eu tenho que saber isso e dizer, Jesus, eu reconheço mesmo. Se o Senhor não tivesse pago o meu pecado, eu não conseguiria pagar. Podia ser bonzinho, podia fazer o que quisesse, eu não conseguiria. Mas eu sei que o Senhor pagou, porém não basta saber. Eu preciso declarar, Jesus, eu sei que sou pecador, eu aceito aquele teu sangue derramado. Então eu recebo esse perdão, quero receber o teu senhorio na minha vida, comanda a minha vida. E Jesus diz lá, né, Apocalipse 6:20, diz que estou à porta e bato, aí ele entra e começa. Então ele ficava pensando, será que essa moça um dia tomou uma decisão por Jesus a ponto de agora eu ter certeza que ela está na eternidade? E naquela carta ele me impactou. Por quê? Nessa carta ele contava essa história. Ele contava essa história. Pastor,
impressionante como tudo começou com essa carta. Essa carta marcou Do minha Espírito vida. Santo. Porque isso, a história que ele contou da experiência da moça lá, levou essa história para dentro do hospital e você começou a olhar para as pessoas diferente. A igreja nasceu aí mesmo. Teve vezes que eu fui fazer uma anestesia no quarto andar, um consultório, uma clínica ali, e quando o senhor de idade saiu no braço da sua mulher, eu pedi pro médico que fez o exame, o que foi? Ele falou, o cara tá com câncer de esôfago irreversível e tal. Eu larguei tudo, desci correndo da escada, esperei ele lá embaixo, falei, quero conversar com o senhor, onde é que o senhor é e tal? Olha, eu quero fazer uma oração pelo senhor. Oração sempre é bom, né? Eles dizem, né? Falei, então, mas para fazer essa oração, o senhor tem que compreender. E tem uma conversa boa. Aceitou Jesus, me deu um abraço, chorou. Nunca mais ouvi, não sei nem quem é. Mas eu sei que o Espírito Santo fez a parte dele. Então, essa carta marcou isso na minha vida. Interessante isso, né? Devo ter feito... de Deus. Hein? Coisas de Deus. Coisas de Deus. Coisas de Deus. Né? Bem, logo depois, eu cheguei em Pato Branco. Primeiros 6, 7 meses, trabalhei no Hospital São Lucas. De repente, o Mutizuki, sou muito grato pelo Mutizuki, nós nos conhecemos em Curitiba. E o Mutizuki já naquela época começou a fazer cirurgias de alto risco, recém-nato, que o esôfago tinha comunicação com a traqueia, tem que operar urgente para não fazer pneumonites, que não tem volta. Então, ele sabia que eu tinha uma experiência, tinha trabalhado em hospital infantil, fazendo anestesia em hospital infantil. Então, o que acontece? Eu fui a Florianópolis, nos encontramos lá, e ele me convidou para vir para a Policlínica, ele e o Sartori. Aí foi demais. Por quê? Eu pude exercer o máximo, a plenitude do que eu sabia, do meu preparo como anestesista. E, por outro lado, na Policlínica, Cleusa, o centro cirúrgico tem uma comunicação interna com a UTI. Sim. Eu chegava na UTI, pessoas que eu via que não tinha solução, e elas olhavam para mim e para os outros médicos com esperança. Eu queria dizer, meu Deus, onde ela vai estar daqui a pouco? E começou a nascer no meu coração um desejo, uma necessidade. E daí eu não podia ver pessoas assim, mal, coisa assim. Eu tinha que passar para elas uma certeza de que se ela não resistisse, bem, eu tinha feito a minha parte e com certeza o Espírito Santo teria feito a dele. Então eu falava. Então aí começou muitas pessoas entrarem em contato, assim, começou pessoas a aceitarem Jesus. Era uma angústia tão grande que às vezes eu passava assim num quarto e via umas pessoas de idade lá. E aí aconteceram coisas interessantes. Uma vez vi um velhinho de idade ali, com a perna fora da cama, assim, meio solto. E eu comecei a falar de Jesus e conversar. Ele orou, falou, tem uma oração para o senhor. Ele orou comigo. Daí chega a freira e tal. Falei, quem que é esse senhor? O senhor não conhece? Esse é o Frei Gonçalo Hortz, que é responsável pela nossa catedral bonita aí, nossa igreja bonita e tal. Uau! Né? Então, umas coisas bem interessantes assim. As freiras diziam que eu era maluco porque eu queria encher o hospital de crente. Via que o cara ia morrer, eu ia lá para aceitar Jesus e virar crente. Claro, eu não entendi na época, Queridas, né? As pessoas começaram a olhar para aquele médico que orava pelas pessoas. Foi isso? Pode acrescentar agora a pessoa. E as pessoas que olhavam para aquele médico, muitas vezes, esse cara é louco, esse cara é um fanático, esse cara é um bibliático. Querido Neri, aí um dentista amigo meu, no meio de uma... Era novidade, caixa eletrônica no Bradesco, sim. E cheio lá dentro. Ô, Batistão, tá rasgando tá rasgando página de Bíblia também, mas tá rasgando dinheiro e tal. Aí brincadeira em público. Então me chamavam de maluco. Mas nunca me afetou, porque era uma coisa dentro de mim, entende? E daí começamos. Aí, alguns médicos começaram a estudar a Bíblia comigo. Mas o Vasco, meu querido Vasco, ele me ajudou numa coisa. Ele me levou para dentro da Igreja Batista. E ali eu aprendi muito da Bíblia. Eu comecei a ler Bíblia. O pastor lá brincava comigo, disse, esse cara ia ler Bíblia mais do que eu, que sou pastor. Então a primeira igreja que vocês fizeram parte em Pato Branco foi? Olha, vou dizer um negócio para você. Eu tentei ir na igreja menonita. Eu fui na terça-feira lá e a palavra do pastor foi uma maravilha. Uma maravilha. Voltei no domingo. Cadê o pastor? Tinha acontecido uma tragédia com ele, na família dele, a igreja estava fechada.
Foi muito triste isso. Mas o Vasco insistindo, fui na Igreja Batista, foi a primeira igreja. Só que daí um dia eu estava num almoço na Igreja Batista e vi no jornal que Paulo Yun-Cho, que era o homem que tinha a maior igreja do mundo, 10 milhões de pessoas lá na Coreia do Sul, ia estar na Argentina, em Buenos Aires. Peguei, eu e a Clotilde, pegamos o pastor junto, levamos junto e fomos para lá ver o Paulo Yun-Cho. E lá tivemos uma experiência com o Espírito Santo. E eu falava, esse negócio de orar em línguas é imitação, o pessoal tá louco. Era um frio danado em Buenos Aires naquela época, mas um frio. E eu embaixo das cobertas, assim, de repente eu acordo, e meu Deus, eu tô igual aqueles caras. E fui pro banheiro, foi uma delícia. E fiquei no banheiro, e parecia que eu tava sonhando, né? Daí nós voltamos, nós ficamos um pouquinho fora do contexto. Daí com muito amor foi explicado pra gente que era outro contexto e tal. E aí esse pastor que foi comigo para lá, Buenos Aires, eu saí e dizia, se você sair eu vou junto. Aí fomos para a garagem dele. Ainda não era comunidade cristã, mas aí já era um grupo que foi crescendo. E aí, meu Jesus, foi muito engraçado. De repente eu chamei um pastor de São Paulo que eu conheci muito, pastor Teodoro. Ele veio aqui, gente, na sala tinha 70 pessoas, numa sala que nós alugamos. Liseu, você tem que começar uma igreja, você vai perder toda essa gente. Eu falei, para, rapaz. Eu sou louco o suficiente para ser médico. Para ser pastor, não, peraí. Acabou que ele profetizou mesmo depois que começou a igreja, né? Mas nessa época nós estávamos na garagem. 8 pessoas, aí chegou uma mulher, trouxe umas 5, 6 pessoas, 2 casais, e aí chovia, molhava quem estava lá fora, tinha que se tocar tudo dentro da casa. Complicou. Mas eu tinha um amigo chamado Irineu Parzanello. Cheguei lá no, acho que era Luz Hotel, né? Era Luz Hotel? Não era Luz Hotel, Grande Hotel. Grande Hotel. O Grande Hotel. Aí Irineu Parzanello ali no Grande Hotel, cheguei lá e falei, Irineu, você é meu amigo. Eu tinha feito anestesia, o pai dele, eu acho, não sei, para aparelho. Era muito meu amigo mesmo. Irineu, eu quero dizer uma coisa para você. Eu preciso de um lugar para reunir um povo no domingo de manhã. Umas 15, 20, 30 pessoas. A gente acaba o café às 9h30 no domingo. Se quiser depois das 9h30, às 10 horas, começamos a fazer nossas reuniões, nossos cultinhos, sem nem saber que era culto. Pregar a palavra, orávamos, adorávamos, às vezes a Clotilde com o violãozinho dela, fazia um louvor, era uma coisa. Gente, não cabia mais, de repente, lá dentro. Falei, Irineu, eu vou ter que arranjar uma outra sala. Vamos para a segunda, tá? Vai contando. Essa outra sala, ele disse assim, olha, eu sou presidente da associação comercial, você não quer reunir domingo à tarde lá na associação comercial? Opa! Foi uma benção, tudo chique, mas chique demais. As famílias começaram a levar as criancinhas, a criancinha riscou lá a parede, tínhamos que sair. Mas nós ficamos lá uns 2 meses. Aonde que nós vamos? A igreja menonita ainda estava fechada. Cheguei lá e falei com o pessoal, se alegraram em pensar a igreja menonita para nós. Terceiro lugar, a igreja menonita aqui acho que era a Avenida Brasil. Na Avenida Brasil, onde ainda é hoje. Ainda é hoje, graças a Deus. Daí ficamos ali, a igreja cresceu. E o pessoal da igreja menonita se reuniu e disse, olha, nós vamos passar para o nome da comunidade. Nessa época já tinha feito. Não tinha documentação, mas já era Comunidade Cristã de Pato Branco e a cidade, Pato Branco, a cidade de adoradores. Foi uma madrugada que Deus me deu. Pato Branco, cidade de adoradores, tá? Então isso já era. Aí eles disseram, nós vamos passar para o nome de vocês, vocês tocam, porque olha, a gente está aí já tantas vezes, chegamos a tantas pessoas, não tem... Eu não pude aceitar. Não vou nem contar a história, foi muito chato, mas não pude aceitar. E para isso eu tive que sair. Terceiro. Quarto lugar. Não tinha outro lugar, eu cheguei lá no colégio aqui, Castro Alves, disse, por favor, vocês podem emprestar para a gente aí o pátio no domingo? Pode! Chegamos lá, não deu muito certo. Por quê? Tem um coretinho lá, por causa daquilo que eu pedi. Parece um púlpito ali, muito bonitinho ali. Só que você estava aqui tentando orar, estava lá, o cara jogava um futebol de salão bem no lado. Grito, uns palavrão de vez em quando. Menino, meninada. Alguns jogando basquete ali no lado. E aí, puxa, onde é que vamos? Ficamos ali mais 1 mês e meio, 2. Passei onde era o Banestado. Olha, você quer saber da igreja de comunidade cristã? Veja como é que a gente gastou sola de sapato. Era uma igreja itinerante. Igreja itinerante, porque já passamos agora pela quarto lugar, né? Aí cheguei no dono dessa loja que hoje... O MPB.
Isso. Magazine Pato Branco. Magazine Pato Branco. Como era o nome dele? Eu fiquei tão grato a ele. Expliquei para ele, você comprou lá e olha, tem vidro quebrado, deixa eu usar lá. Quero levar o pessoal da igreja lá, para a gente fazer uns cultos no domingo de manhã. Gente, foi tão joia que no andar de cima morava o pastor. Foi morar um cara que depois veio nos ajudar. E foi tão legal, só que daí virou muita gozação por cima do Eliseu, porque era público. E no domingo de manhã, nos nossos cultos, a letra estava cheia. Então eu chegava na segunda-feira anestesiar, os meus colegas, o Mutsuki, que é meu grande amigo, admiro aquele cara, não só a competência dele, mas ele é um brincalhão. Chegava e dizia, Eliseu, eu fiquei meia hora sentado vendo quem arrematava os leilão de aleluia que você fazia. E leilão de aleluia, e todo mundo levantava os braços e tal. Então aí foi muito legal, porque a gente foi exposto para a cidade de verdade. Aí ficou conhecida a Igreja do Batistão, que dá até o... Aliás, quem entra tem que dar até o fogão, né? Todo mundo via a gente. Bom, para te encurtar a história, passamos quase que 1 ano e pouco lá. Ele, durante a maior parte disso, não nos cobrou aluguel. Daí um advogado dele lá, não sei nem quem é, disse, olha, você vai se complicar. Eles vão ter direito, faça um contrato. Ele me chamou para vamos fazer um contrato de um salário mínimo, só para alegrar meu advogado. Vamos, né? E aí foi um tempo muito gostoso. Já passamos, então, o nosso 5º lugar? Isso. Então, veja bem, aí ele pediu o prédio que ele ia passar a Magazine Pato Branco para lá. E agora? Começamos a andar. Alugamos um pavilhão ali perto do trevo ali, da Avenida Tupi ali, que passa por baixo ali. E chegamos lá, era um barracão bonito, tinha um motor fora, assim, até hoje está lá aquele motor. E fizemos o contrato, e o cara, tudo bem. Quando ele pegou o contrato assim, começou a ler, o que vocês vão pôr aqui, uma loja? Eu falei, não, a gente vai pôr a igreja. Uma igreja? Vamos dizer que foi isso. Porco ou carne. Uma igreja não. Uma igreja não. Eu falei, não, mas uma igreja, um pessoal legal. Ele pegou e rasgou o contrato. Meu Deus, onde é que nós vamos? Nós ainda tínhamos uns 40 dias lá no Magazine Pato Branco. Aí estava passando na frente de onde é hoje. E quando estava passando na frente, estava bonito ali, porque era uma loja da Catani, e tinha bastante lustres coloridos, acesos, era maravilhoso. E eu parei ali, era uma tardezinha, e parei na frente, estava a Clotilde do meu lado, Juliana atrás, dei uma freada no carro, assim, quando dei aquela freada, que isso, pai? Juliana sempre, né? Pai, o que é isso? E a Clotilde, o que foi? Eu falei, não é possível, Deus. A Bíblia diz, traga, arrazoe, para que eu possa julgar as suas razões. Traga-me as suas razões, pois, veja lá, Isaías. Daí eu falei, Deus, mas não é possível. A gente é filho de Deus, está adorando a Deus, não tem um lugar para ir fazer um culto, não tem um lugar para adorar. E olha ali, gente, esse cara tem tanto dinheiro, tanta coisa, e a gente não tem uma salinha para fazer um culto. Saímos. Logo depois, uma pessoa da igreja Helenice chegou e disse, pastor, sabe o que estão vendendo lá? Eu falei, não é possível. Aí contei para ela o que tinha acontecido. Bom, aí sim. Aí a igreja acho que tinha umas 90 pessoas. Gente, o povo estava tão convertido, se entusiasmou tanto. Teve gente, igual o Kleber, que comprou seu terreno, chegou lá para pegar o terreno e falou, não posso aceitar. Os ricos podem ser abençoados, eu não. Está aqui na Bíblia. Então vamos fazer o seguinte, você sai meio abençoado. Vende o teu lote e dá metade para a igreja. Ele vendeu e, do outro lado, ele comprou uma casa legal ali no bairro. Então, até tive que negar. E veio televisão, e veio sapato, e veio violão, e veio encher. Veio fogão. Veio fogão, com certeza. Veio fogão. Vários fogões vieram. Gente, para te encurtar a história, nós acabamos comprando aquele lugar. E daí nós saímos de lá antes deles fecharem a loja. Então eles separaram um lugar ali, bem o lugar onde era o nosso púlpito antes da reforma que o Juliano fez ali. E ali tinha um quarto onde morava o Danilo, o cara da Menonita que veio com a gente. Então, era complicado fazer o culto ali em cima. Mas foi tudo jóia, tudo legal. E foi crescendo, E as coisas foram automáticas, tudo milagre. Pastor, em que momento que a chácara entrou? Porque aí vocês já estavam onde hoje é a comunidade. Eu pergunto da chácara porque a partir da chácara começaram os acampamentos? Isto, a partir da chácara. A chácara
eu fui jogar futebol lá e eu vi um médico que eu gosto muito dele. Faz tempo que eu não converso com ele, tá? Eu gosto muito dele. Ele nem sabe quanto eu gosto dele, o Torreno. E eu devo a ele, inclusive, isso. Porque ele falou, sabe que a Policlínica vai vender a chácara? A Policlínica vai vender a chácara? Ah, eu não acreditei. Passou uns 30 dias. Aí, o sábado de manhã, a Policlínica era só ali na Policlínica, ainda não tinha os consultórios fora, tá? Aí, sábado de manhã, terminei uma cesárea, parei na porta do hospital e fiquei pensando, será que eles vão vender? Preciso saber. Aí eu li os consultórios todos fechados. Precisava falar com o doutor Salatiel. O Salatiel era o presidente. Chegamos lá, doutor Salatiel e tal. Eu cheguei, ele estava no consultório dele, que era no lado. Não, o doutor Gava já vendeu para a Unimed. Não acredito. Não acredito. Como vendeu para a Unimed? Nem começou com ele. Pois é, a chácara, ele vendeu para a Unimed. Não, eu também discuti com ele, mas ele acertou lá com a Unimed. Entra o doutor Gava na sala. Daí eu falei, doutor Gava, eu não acredito. Comi um saco de sal aqui nesse hospital já. Eu lembro que eu falei assim, tem 10 anos que eu trabalho aqui, comemos um saco de sal junto, sofrendo aqui na Policlínica e tal, e o senhor vai vender para a Unimed e tal, como é que pode e tal, mas se você não tem dinheiro. Deus é brincadeira. Eu, Sartori e o Valmir, eu, Sartori e o Pimentel, éramos os anestesistas e nós ficamos botando dinheiro no banco para comprar um determinado equipamento. E naquela semana o Sartori falou assim, a Policlínica vai comprar os equipamentos do centro cirúrgico. Podem usar aquele dinheiro. E a minha parte era 11 mil reais. E aí, como é que você vendeu para a Policlínica? 40 mil? Para a Unimed, desculpa. Como é que o senhor vendeu a chácara para a Unimed? Bem, vendi por 40 mil. Eles vão dar 10 mil de entrada e eu com o dinheiro em casa. Eles vão dar 10 mil de entrada e eles vão dar 6 prestações de 5 mil reais. Eu falei, olha só, Gava, eu tô com o dinheiro aqui, vou buscar em casa, tá? Os 10 mil tá certo. Agora, a igreja não pode pagar 3 mil por mês. É muito dinheiro para nós. Quanto você pode dar? No máximo 3, Gava. Pensou. Então faz o seguinte, então você dá 10 de 3. Ele nem falou mais da Unimed, né? Então você pode dar 10 prestações de 3. Você pode dar 10 prestações de 3? Feito. Corri atrás na segunda-feira, fui atrás de papelada. Por quê? Porque como médico, eu tinha participação lá e eu amava a chácara. Então outros médicos também amavam a chácara, certo? Sim. E aí de repente começou a chegar no centro cirúrgico uma turma de médicos queridos. Teve um que chorava. Mas você comprou, comprei. Nós vamos lá então pegar isso, pegar aquilo, pegar aquilo. Eu falei, não, comprei. Mas, bom, resultado. A chácara foi um presente de Deus. E eu penso assim, naquela época, realmente, você dizia, mas você tinha fé, fazia sem dinheiro. Eu digo, Deus, eu não quero me ver como um cara de fé. Eu quero alguém que acreditava. O Senhor estava nos abençoando tanto. A minha fé, eu preciso até hoje que cresça. Mas o Senhor nos abençoava tanto e quando parecia que eu sentia que era do Senhor. E aí a comunidade cristã se tornou nisso. Daí o que aconteceu? Landolota do terreno do lado. E achar que nós já estávamos ali há vários anos. E a querida Maria Moresco, tenho lembrança dela, muito amiga minha, passava lá, eu acho que cada 3, 4 meses. Eliseu, vai vir um supermercado aqui no lado da igreja, vai ser essa coisa feia ali e tal, vai te estragar tudo, vou te fazer um preço bom e tal. Não, não tiro o dinheiro. Mas Deus é muito engraçado. Eu às vezes peço perdão para Deus, eu digo, mas Deus, o Senhor faz cada loucura. Nós tínhamos um celular, tinha começado o celular. Era aquele celular preto que você abria a parte de cima dele assim, tá? Ok? E eu tô lá na chácara, que hoje é difícil pegar celular lá se não estiverem funcionando direitinho. E não tinha naquela época nada por perto. Nem telefone por não pegar, era mato. Daí o que aconteceu? Eu ligo para ela e pego o celular. Onde hoje tem aquela churrasqueira ali em cima, lá em cima, mato, hoje está cortado mato. Maria Moresco, eu vou comprar o terreno lá da igreja. Ah, Bastão, tenho que dizer bem feito para você. Eu acabei de vender para o Ítalo, supermercado de Beltrão. Como você vendeu? Ele dizia, eu não fiquei dizendo para você que ali ia ser um supermercado?
e você não me deu bola. Então, sinto muito, agora eu estou até dando risada aqui, você perdeu, eu fazia qualquer coisa, não acredito. O dono principal que está administrando mora em Curitiba. Eu falei, pois é, e hoje é sábado, domingo de manhã ele está chegando, para segunda-feira a gente assinar os papéis para passar para o Ítalo. Domingo de manhã, eu amanheci na frente da casa dele. Eu falei, mas eu não vou chegar sozinho. E daí apareceu a Nedina na rua. Nedina, vem cá, o que você vai fazer? Eu vou comprar um terreno aí, quero um testemunho. Entramos, gente, ele tinha uma proposta sensacional do Ítalo. O que eu fiz na proposta? Era dia 7. Eu prometi que no dia 30 de maio, eu iria dar para ele a entrada o dobro do que o Ítalo tinha dado. Bem, na época, parece que era 165, toda 130 mil reais. Era um dinheirão! Mas eu tinha 7 mil. Que era meu ainda, um pouquinho da igreja e tal, 7 mil. Aí, rapaz, eu cheguei no culto à noite ali, e foi aquela... de tarde, essa parte eu tinha até esquecido, essa semana eu comecei a me lembrar, o Marcos começou a lembrar. Aí eu fui para eles e falei assim, Marcos, eu acertei para comprar o terreno, te vira porque tem um dos donos que não quer vender. E era aquele que morava no lado ali, eu esqueci o nome dele agora, pai do... Toniel? Não. Não. Eu vou lembrar, pai do nosso amigo. Aí o cara não quer vender. E a irmã dele também, que era dona, que era artista, pintava e tal. Mas eles foram lá de tarde e conversaram e acertaram. De noite ele me trouxe os papéis assinados no meio do culto. Rapaz, Deus, se Deus faz umas maluquices, eu também tenho o direito de fazer alguma. Eu cheguei para ele e falei, abram todas as janelas ali, gente, esse terreno ali do lado é nosso! Todo mundo ficou quieto. Hoje, nós compramos esse terreno, é nosso! Todo mundo ficou quieto. Aí eu falei, então você que é nosso, dá uma salva de palmas, tudo é nosso, sim, eu comprei hoje à tarde, no domingo, a gente comprou, o pessoal lá fizeram aquela festa, eu o povo, aquela alegria. Eu falei, gente querida, o melhor, o dinheiro está todo preparado, nós temos o dinheiro todo, e foi uma palhaçada, a gente jogou Bíblia para aquela Bíblia e tal. Quando acalmou, eu falei assim, e esse dinheiro está no bolso de vocês! Foi uns 15 segundos de silêncio. Aí, é inacreditável. Naquela noite, entrou o suficiente para nós darmos a entrada, que íamos dar daí 23 dias depois, dia 7 ou dia 30. Era um mover. Mas foi uma loucura. Teve gente que foi para casa buscar, teve gente... Foi demais. Que legal. Então, né? Essa Muito foi legal. A parte do terreno ali do lado. Agora, então, nós tínhamos o lugar, o prédio, para fazer os cultos, tínhamos a chácara, tínhamos comprado, e agora tínhamos o terreno ali do lado. Era assim uma felicidade. Às vezes, eu tinha de nós ficávamos rindo e chorando juntos, dizendo, Deus, o que o Senhor está fazendo? Era impressionante, gente. Não existe isso. Existe, porque Deus fez, né? E Bom, aí, e era a o pastor chácara... Eliseu e a pastora Clô. Sim, nessa época, o Juliano, faça as contas, né? O Juliano já tinha uma célula, porque com 11, 12 anos ele começou uma célula, um dos frutos da célula dele é o Guilherme Silvério, né? Então o Juliano já estava entrosando e tal. Então, o pastor Eliseu e a pastora Clô que definiam missão, Sim. visão, nessa época o Juliano já era assim, já adolescente, já mais jovem, porque eu me lembro assim dele, a imagem, disse assim, pois é, filho, ainda bem que Deus está nisso, né? Que maluquice. Ele falou, pai, se o senhor não tem certeza que Deus está nisso, pare que eu me jogo fora do carro. Mas era aquele adolescente, ele sempre teve visão. O Juliano sempre teve uma visão grande, uma visão de estar em concordância com a palavra e com Deus. Entende? Sim. Então eu digo, era eu e a Clô, porque a minha família era maravilhosa. Sim. Os filhos começaram logo cedo a perceber essa realidade de Jesus. Assim. E é uma igreja de ensino, né, pastor? Ensino. A Bíblia está acima de qualquer palavra, Bíblia... de qualquer coisa que se diga, a Bíblia é a base. Né? Ainda graças a Deus, por quê? Porque Deus deu o Cristiano com Filhos do Homem, que propagou o Brasil inteiro, conhecia Pato Branco, eu fui com ele
para Londres com Filhos do Homem, fui com ele para os Estados Unidos, fomos 2 vezes para Portugal, e depois ainda eu passei, depois disso, por causa dessas viagens, passei pela Polônia, pela Alemanha. Então, Filhos do Homem botou o nome lá em cima, todo mundo conhecido. Queridos, você que está assistindo esta live, eu quero dizer para vocês, eu não sei como que você está se sentindo, como que está o teu coração. Eu tô aqui emocionada, porque eu gosto muito de história, eu acho que a igreja precisa conhecer essa história. Eu tô assim muito feliz de estar ouvindo isso tudo e aprendendo, relembrando algumas coisas depois que eu cheguei na igreja. Mas até aqui, tudo que o pastor Eliseu falou até aqui, eu só conhecia de ouvir falar. Eu não estava participando desse processo. Mas quero dizer para vocês que as próximas lives vão ser sensacionais, porque o pastor Eliseu vai relatar histórias do sobrenatural do que acontecia na igreja e do que acontece até hoje, mas como o mover do Espírito Santo fazia com que um público grande se movesse em direção ao que o Espírito Santo estava direcionando. Nós vamos ouvir aqui sobre o ministério da pastora Clô com as mulheres, que também, assim como Filhos do Homem, viajou esse Brasil inteiro aí levando a palavra, ensinando as mulheres dentro dos ministérios de mulher, de mãe, de esposa, e transformando muitas vidas. O ministério de jovens, os acampamentos e muito mais. Então, assista essas lives, esses próximos podcasts, que você vai ficar encantado. Eu diria encantado com o que Deus faz quando a gente crê e segue, descobre o nosso propósito. O pastor Eliseu descobriu o propósito dele, o que Deus tinha para ele, o que Deus tinha para sua família nesta cidade e através da igreja. E o que eles já transformaram, o que o Espírito Santo já fez na vida de tantas famílias, na minha, e tantas pessoas que poderiam vir aqui contar suas histórias de vidas transformadas, sendo através da vida deles. Então fica com a gente nas próximas lives aí. Nós voltamos agora para o pastor Eliseu. Eu fico um pouco inibido, eu realmente nunca fiz, nunca comentei. Eu jamais iria fazer isso, mas depois, eu vendo o pastor Paulo Canuto, fui buscar ele e tal, eu vi ele contando as histórias que aconteciam com ele. Eu dei uma cutucadinha, essas histórias mexem com as pessoas, né? Falei, sim, elas veem que aconteceram com a gente, mas elas conseguem perceber que era Deus. Então, ele tem um jeito bem calmo de falar assim, né? Eu falo, é Deus. Mais sanguíneo, né? Um pouco mais. Mas ele realmente ele me incentivou a isso. Depois, o pastor Bertelli, mais a equipe que veio com ele, eu tive um tempo com o Cris. Eles me incentivaram a relatar isso. Queriam, até foi um comentáriozinho assim, que tal um livro, alguma coisa assim, que depois eu comentei contigo, você já está atrás disso, né? Exatamente. Aí eu tenho medo, porque quando essa menina aqui pega, a coisa acontece. E o difícil é escrever o primeiro, né? Depois os outros vêm na sequência. Pronto, sempre. Pastor, falta uma resposta. Qual? Eu fiz uma pergunta sobre em que momento, como foi foi um processo largar a medicina? Foi um processo. É como se você lutasse a vida inteira para ter a Copa do Mundo, ganhou na tua casa, e um dia você diz, tem algo que é muito mais importante, eu preciso me livrar dela. E você pegasse e tirasse. Porque a medicina era a minha vida. Hoje estou contente, eu voltei a anestesiar na GastroDuo, bem joia, um pessoal joia, muito competente e tal. Então eu estou muito contente. Mas é um processo que não dá para nós falar aqui, até porque tem que estar preparado até emocionalmente, porque quando eu lembro a Clotilde me olhando, caindo as lagriminhas, dizendo, você sabe o que você está fazendo? Sei, amor. O que você acha? Não. Se você está falando que sabe o que está fazendo, Deus sempre tem nos abençoado, nunca nos faltou nada, vamos lá. E foi difícil, né? Demorou um tempo, assim, para chegar o Juliano e o Valdir lá em casa e dizer, olha, pastor, então, você não está ganhando nada. Não, então, como é que vamos fazer aqui para o senhor
poder ajudar e tal. Aí foram alguns apartamentos, foram indo, mas eu não trocaria o que aconteceu na igreja, o que aconteceu com as nossas vidas, por nada, por nada. Amém? Amém. Pessoal, Suzana, estou falando, eu sei, você está querendo que eu fale. Mas quero dizer para quem está assistindo, os queridos que estão nos acompanhando aí, que é uma história que merece ir para um livro. Eu também trabalhei 32 anos na área da saúde, conheci todo esse universo da medicina, de médicos, e realmente, se não for Deus, se não é Deus, o médico não larga a medicina. E nas próximas vocês vão se emocionar, como nós estamos emocionados aqui. Vocês estão tendo uma revelação, hein? Uma excelente mediadora, sabe? E mulher de Deus, ela, a casa dela. Quem está segurando a filmadora aí, quem é? Diga, a minha filhinha, ela que vai corrigir tudo. Deus nos abençoe, Pai, que cada coisa aqui seja para a Tua glória, Pai, para a Tua glória, Pai. Nós não queremos pensar além do que convém, por outro lado, não queremos jogar fora, se esconder embaixo de cinza as pérolas que o Senhor realizou, Pai, que apenas somos instrumentos e que o Senhor precisou trabalhar muito para podermos fazer algo, Pai. Deus. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Obrigada. Deus te abençoe. Eu acho que Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui e vocês nos ouvindo.